beijo no coração de cada um. Vamos iniciar a nossa segunda aula do curso, ainda dentro do tópico magnetismo e espiritismo. A partir da próxima aula, o Wagner volta com vocês. Aí nós vamos começar a abordar a parte dos fluidos, entre eles perispírito e uma série de coisas. Como ela falou, nós estamos colocando esse material aos poucos. Vocês agora devem estar com 18 páginas, mas essas próprias 18 páginas ainda estão sujeitas à revisão minha do Wagner. Então, ao final do curso, vocês terão o material completo, mas nós vamos incrementando aos poucos. Então, vamos lá. Apenas para retomar esse tópico de magnetismo e espiritismo, nós vamos falar sobre a ciência do magnetismo na concepção espírita. Na aula anterior, o Wagner trouxe para vocês toda a parte científica e várias aplicações do magnetismo. Então nós vamos começar a ver isso na concepção espírita. Então nós vamos fazer alguns ganchos rápidos com aquilo que o Wagner falou, para a gente entrar exatamente dentro do espiritismo, como está e como nós estamos com o magnetismo. Então nós começamos o universal, que assume a direção que lhe ditamos, segundo Chico, através de André Luiz. Entra novamente aquele que está, o aplicador da fluidoterapia, usa exatamente essa força, assumindo a direção que ditarmos. Como que nós ditamos essa força, a direção dessa força através da vontade e através do amor, como o Wagner também falou na última aula. Então, para nós compreendermos magnetismo, só na parte histórica, o magnetismo ele foi o primeiro descoberto ou estudado por um filósofo grego, Tales de Mileto, na Ásia Menor, onde hoje é Turquia. Lá naquele local tinham várias pedras chamadas magnetitas, e essas pedras ele percebia que havia atração, havia um magnetismo na atração do ferro. Este foi o início do estudo sobre o magnetismo, o início da descoberta do magnetismo. A partir daí, vários estudos foram feitos, até chegar em Mesmer, Franz Anton Mesmer, que o Wagner também citou na aula anterior, que foi um austríaco, e ele então fez a base do mesmerismo, colocando o magnetismo como muitos fenômenos ou como muitas coisas. O problema foi que Mesmer foi taxado de charlatão, tudo isso, exatamente porque ele via apenas o magnetismo como base de todos os fenômenos. Depois de algum tempo é que ele percebeu que não era o ímã em si que curava. Por isso que ele foi chamado de charlatão, porque ele passava o ímã e acreditava que era o ímã que curava. A partir daí, estudando mais, o próprio Mesmer descobre então que não é só o ímã, mas é o poder próprio do fluido. Então aquele magnetismo também utilizava fluido para que isso sim completasse a cura ou a melhora. E isso foi a base do estudo de Kardec. Saindo disso, nós vemos então na fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Transfusão de energias psíquicas e espirituais que altera o campo celular daquele que a recebe. Então, quando o aplicador, com a força de vontade dele, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, atua na fluidoterapia, ele provoca uma indução que faz com que o assistido, recebendo aquilo pelo seu centro coronário, distribua. E essa distribuição atinge exatamente o campo celular. Quando a gente fala assim, campo celular, para a gente, quem vai aplicar a fluidoterapia, onde que atua a energia da fluidoterapia? Okay? A energia da fluidoterapia atua exatamente no mitocôndrias da célula. Okay? O mitocôndrias é a usina da célula. Okay? É o mitocôndrias que faz a transformação. O mitocôndrias é a respiração verdadeira do ser humano. Porque nós inspiramos e expiramos utilizando o pulmão.
mas a verdadeira respiração é a celular. Por quê? O mitocôndrio recebe o oxigênio, recebe a transformação em forma de açúcares de tudo aquilo que nós nos alimentamos, como uma energia, ele transforma isso e libera, então, ele libera o gás carbônico que nós expelimos e ele libera energia. Então, cada célula libera energia própria. Como que ela libera? Exatamente por isso. Então, na aplicação do passe, nós estamos induzindo a pessoa a receber aquela energia, aquela carga magnética, aquela carga fluídica e completar isso através do equilíbrio celular. Quando nós aplicamos a fluidoterapia, nós estamos sim fazendo uma ação, fazendo com que a pessoa faça ação exatamente no seu campo celular. Então essa parte do campo celular é importante porque quando nós pensamos assim na energia que o mitocôndria gera na célula, nós compreendemos o porquê que nós estamos negativos e aquilo não vai nos abatendo, vai acabando com a nossa energia. É exatamente isso. Quando nós estamos em estresse, quando nós estamos em várias situações, a definição, ou aquilo que o popular fala, né? Parece que eu estou sem energia. É sem energia mesmo, quando nós estamos em situação negativa. O mitocôndrio não consegue fazer isso. Você já viu que a pessoa, quando está estressada, ela respira rápido? Então não há o tempo de respiração correto do mitocôndrio. Por isso que a calma, a tranquilidade, a paz, por isso que a ação benéfica da aplicação da fluidoterapia naquele que recebe continua depois, porque aquela sensação não é só a sensação de estar bem, mas é exatamente toda esse envoltório que o ser recebe, tudo isso que ele recebe do aplicador junto com a espiritualidade e tudo isso banhando a célula, fazendo com que a célula se revigore, célula a célula. Bem? Gente, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Aí, hoje em dia, o que acontece com o magnetismo? O magnetismo ele foi estudado por muito tempo e hoje nós temos duas ciências muito novas estudando magnetismo, tá? Só para a gente saber. Uma é a magnetobiologia, que estuda os efeitos do campo eletrobiomagnético existente no organismo. Vocês já viram falar das aves que migram de um local a outro do planeta? Exatamente esse é o objeto de estudo da magnetobiologia, porque aí entra o campo eletrobiomagnético. Pelo magnetismo terrestre existe a direção, ok? E existem vários outros animais utilizando o magnetismo nessa situação, tá? Nós temos o golfinho, e a gente pensa assim, tá, mas se são campos, nós temos em nós esses campos também? Sim, com toda certeza, tá? E isso também é objeto desse estudo da magnetobiologia, tá? Esses campos que existem nos animais, nós também os temos. Tá? Lembra que o Wagner falou do campo elétrico e do campo magnético? É isso? O campo elétrico, a eletricidade gera o campo magnético e também o magnético gerando eletricidade. Então isso está em todo o nosso organismo. Bem? E além da magnetobiologia, nós temos também hoje o biomagnetismo. O biomagnetismo estuda exatamente o campo magnético que nós geramos, que nós temos em nós. Então, quando nós pensamos assim em campo magnético, nosso coração tem eletricidade? Tem. Se tem eletricidade, tem campo magnético. Okay? Um dos órgãos mais fáceis de fazer essa detecção é o fígado, né? O fígado tem inclusive ferritina, então ele tem realmente essa parte magnética, mas todos os órgãos do nosso corpo, né, fazem exatamente essa geração desse campo magnético, porque é através
eletricidade que nós começamos o funcionamento, que é o pensamento. Lembra do pensamento? O pessoal que estuda é uma onda o quê? Onda, um pouquinho mais do que eletromagnética. Ele fala eletromagnética, faltou uma coisinha. O que é o pensamento? Uma onda mento eletromagnética. Ok? Isso é pensamento. O pensamento traz a parte mental, traz aquilo que o Wagner falou em termos de fótons, né? É uma onda, mas ela é mental, mas ela também carrega eletromagnetismo. Por isso é que nós nos sentimos atraídos. Quando nós falamos em termos de magnetismo, tem uma coisa assim que muita gente pensa assim: o que é amor? Cientificamente falando, qual a definição de amor? Visto isso aqui. Atração magnética. Atração magnética. Atração magnética. O amor é atração magnética, onde há o meu magnetismo complementa-se com o da outra pessoa. Há um encaixe de magnetismos aqui, tá? Por isso o amor. Tá? Tem nada de excepcional. Em termos científicos é exatamente isso o amor. Tá? Para nós vermos como nós estamos ainda em termos de estudos de magnetismo, nós estamos no princípio de estudos de tudo isso. Tá? Então isso é biomagnetismo. Aí sim nós chegamos nos fluidos. Como coloca Leon Denis no livro Depois da Morte, os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos, o vigor aos valetudinários. Vamos parte por parte para a gente esmiuçar isso aí, né? Então vamos lá. Os fluidos obedecendo a uma poderosa vontade. O aplicador de fluidoterapia precisa ter vontade? Sim. Sim. Mais ou menos, um pouquinho. Muita. O que recebe a aplicação precisa ter vontade? Sim. Então nós chegamos numa das bases da aplicação da fluidoterapia, vontade. A vontade tem que estar nos dois lados, tanto no aplicador como em quem recebe. Se aquele que recebe não tem a vontade de fazer essa transformação que Leon Denis nos coloca, então é a velha história daquele passe que ele está sendo rechaçado, ou daquela fluidoterapia, né? Melhor dizendo, que ela está sendo rechaçada. É como estar com o guarda-chuva aberto, recebe o fluido, toma um banho, né? Mas não adianta nada. Ou então sai pela porta e também não adianta nada. Então, a vontade se faz presente nos dois. Tá? E o Wagner falou na aula passada do outro aspecto da fluidoterapia, muito importante para o aplicador de fluido. Vocês lembram? Além da vontade. Tudo bem, tem que ter um conhecimento da técnica. Amor. Eu tenho que saber, mas amor. Isso é muito importante. Lembra que ele citou até o exemplo de sentar-se na nossa frente uma pessoa que nós não gostamos, e nós temos que imaginar, como criança, nós temos que ter o amor realmente em nós. Para que nós tenhamos essas duas coisas, amor e vontade, nós temos que ter uma coisa básica em cada um de nós: a confiança absoluta naquilo que estamos fazendo. Fé. Ok? Eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter a certeza em mim de que o que eu estou fazendo, eu estou passando à pessoa o melhor que eu tenho, com toda a minha vontade e com todo o meu amor. Então, aliado ao conhecimento, eu necessito muito ter essa fé, essa confiança, essa certeza de que eu faço. Porque se eu não tiver, vai sair meia boca. A coitada da pessoa pode até não receber o meia boca, porque a espiritualidade às vezes acaba, como o Wagner falou, isolando
uma das pessoas que está aplicando acaba pegando fluidos e energia de um outro médium e aplicando na fluidoterapia. Mas por isso a importância de nós termos o amor, de nós termos a vontade e essa preocupação, que não basta o conhecimento teórico. Podemos tornar-nos craque em termos de conhecimento teórico e começarmos a dar aula de fluidoterapia. Mas a importância dessa fé, a certeza disso é que vai alimentar e vai nos levar muito à frente. Aliado a um ardente desejo de fazer o bem, penetram nos organismos debilitados e suas moléculas benéficas. Ok? Lembra que nós falamos que é do meu perispírito que eu faço, e daqui a pouco a gente coloca um slide falando desse fazer, dessa indução. Ou seja, nós abrimos realmente um canal para que o assistido faça isso. Ele permita a penetração desses fluidos e ele então, com esses fluidos, a mente dele processe através do centro coronário e comece a fazer, ele em si faz a sua melhora. Tudo bem até aqui? E realmente chega até aos organismos debilitados, fazendo a troca realmente das moléculas lá no perispírito. Lembra que nós falamos que o nosso perispírito ele é maleável. E vocês também perguntam sobre perispírito, pode marcar também aí que depois o Wagner responde, tá? O assunto é com ele também. Pode falar. Viu, até semana que vem tem que definir o negócio no dia 16, tá? De agosto. Você vai ter aula programada direitinho. Ok. Só uma pergunta, Wagner, a partir de qual aula que é a prática que nós começamos? Vai depender deles. Ele é quarto ou quinto. De quarta ou quinta aula? Mas começa bem suave. Daí só no final ver se já pensando para semana que vem a gente muda isso. Vamos fazer dia 16 e vai parar dia 16. Ok? Então aí, está na semana que vem nós vamos definir então o 16 de junho, né? Se nós vamos ou não vamos ter aula. Se for ter aula dia 16, terminamos o curso de 28 de julho. Se não for, terminamos o curso 4 de agosto. 4 de agosto. Okay. O pessoal está fazendo umas perguntas aqui sobre o perispírito, tá? Depois eu passo para você. Eu estou lá em Gatuba, Então, essa substituição da molécula, substituição daquilo que eu não estou bem, quando eu não estou bem, a minha vibração muda. A gente fala assim, nossa, eu fui e recebi a aplicação da fluidoterapia, melhorei, mas ali uns 2, 3 dias, já não estava bem de novo. Por quê? Voltou a vibração em que estava antes. Percebe? Nós temos que tentar compreender exatamente essa situação do magnetismo e essa situação de fluido. Lembra que nós falamos afinidade fluídica, sintonia, ok? Então não adianta nós recebermos a aplicação da fluidoterapia se nós não mudarmos os nossos hábitos, os nossos pensamentos. Então realmente nós vamos cair. Aí a primeira vez que eu fui durou umas 3 horas só. Acontece, né? A gente chega na casa da gente, já discute, já pronto, já. O efeito da fluidoterapia acaba rapidinho. Aí depois começa a melhorar um pouco mais. Consegue até ficar um dia inteiro bem. Olha que beleza. Então nós temos que aprender que a fluidoterapia ela tem que ser algo revigorante, algo energizante, mas ela não pode ser algo que eu dependa dela toda semana. Ok? Isso é uma coisa que nós temos que estudar e nós temos que ir passando para as pessoas, para que as pessoas não fiquem dependentes da aplicação da fluido. Não, eu vou lá para receber a fluidoterapia. Ou muita gente que eu já vi, né, que vem, faz a palestra, faz seminário, faz não sei o que, vai receber a fluido, eu vou. Não há quem mais receba do que esse que está aqui.
Esse você não pode se queixar mesmo que está aqui de que não recebeu. Se você não recebeu, está com a sintonia negativa mesmo. Okay? Ou então uma coisa que nós vemos por aí que nós temos que também cortar. A pessoa vai, aplica 1, 2, 3, 4 vezes, né? Depois quando termina, estou tão exausto, aplica em mim. Gente, vamos pensar um pouco em termos matemáticos, vamos pensar um pouco em termos de ciência. Ela vem aqui, ela recebe uma aplicação, não é isso? E eu apliquei nela. Ela recebe uma, e eu apliquei. Ele recebe um, e eu apliquei. Olha aqui, 3 já. Eu vou ficar ruim. Eu tenho que sair sempre melhor. Ok? Porque mesmo assim, quando o médium que vai aplicar a fluidoterapia tem algum tipo de problema, a própria espiritualidade reforça os seus centros de força para que ele esteja bem. Então o aplicador de fluido não pode reclamar de maneira alguma, mas também não pode reclamar depois, reclamação trabalhista e tudo isso, não tem direito. Ok? Substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos. Isso é importante, porque a aplicação pura e simples da fluidoterapia, depois você corta esse negócio, a aplicação pura e simples da fluidoterapia, nós temos que ver que se nós estamos mexendo molecularmente com o corpo físico, eu também estou alterando em mim o perispírito e o espírito. Podemos chegar à cura através da fluidoterapia? Sim. Eu posso receber a aplicação da fluidoterapia e eu curar-me de algum problema, com toda certeza. E eu curar-me definitivamente, lá no meu espírito. Pode falar, João. Muitas vezes nós estamos prestes a desenvolver uma doença e a fluidoterapia interrompe esse processo. A fluidoterapia interrompe esse processo. Sim. 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 Com toda certeza. Legal saber disso, né? Por que a gente já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu dei um passe no fulano, mas ele estava tão carregado que eu fiquei mal pra caramba. Fiquei mal porque o fulano estava carregado. Então vamos lá. A gente já ouviu falar isso. Já ouviu falar isso também, né? Então, primeiro aquele pro João, que ele perguntou se eu posso realmente acabar alguma coisa que fosse deflagrar em mim, né? Eu conseguir cortar isso. Posso. Com toda certeza posso. Porque para a doença se instalar no corpo físico, ela passou molecularmente pelo perispírito. Depois do perispírito é que ela vai explodir no corpo físico. Então eu posso estar com problema no perispírito, eu recebo a fluidoterapia, eu mudo o meu pensamento e eu posso sim receber a melhora naquele instante. Eu posso ter essa permissão, essa concessão espiritual e melhorar, com toda certeza. Tá? Agora vamos lá na sua. Ela pergunta assim sobre a pessoa aplicar o passe e sair carregado, né? Jesus, parece que foi toda a força embora. Essa estava carregada. Essa estava carregada. É o tipo de situação onde o problema não está no assistido. O problema sempre está no aplicador. O médium que aplica a fluidoterapia é que não está compensado, não está em vibração. Lembra que nós falamos da fé, do amor? Né? Precisamos ver esse médium onde está o problema dele. Muitas e muitas vezes pode ser envolvimento com a própria pessoa. Tá? Às vezes a gente vai aplicar o passe em alguém que a gente tem muito envolvimento e a gente, por até conhecer o problema da pessoa, a gente acaba realmente atraindo fluidos. Mas percebem bem que nós vamos ter uma aula sobre isso em termos de magnetismo, em termos de fluido, em termos de vontade, aquilo que vocês falaram. A vontade maior tem que ser de quem está aplicando. Então a energia maior tem que ser a de quem está aplicando. Quem está aplicando tem que estar em termos superiores a quem está recebendo, porque senão, que grande coisa, eu estou aqui, estou recebendo, vou aplicar nela e não estou recebendo. Okay? Para que exatamente eu não receba.
mas também para que eu não influencie com os fluidos negativos da pessoa, com a vibração negativa da pessoa. É nós que temos que fazer a transformação na pessoa, e não a pessoa fazer com que os fluidos ou o magnetismo dela nos envolva. Percebe? Ok? Por que não pode ficar dependente da fluidoterapia? Se é algo tão bom, tão revigorante. Por que não pode? Nós falamos assim, um dos pontos de nós ficarmos dependente da fluidoterapia é dogma. Tá? Um dos pontos é esse. Tá? Então a aplicação da fluidoterapia acaba sendo aquilo, não, eu vou lá para assistir a palestra, para tomar água e para receber a aplicação da fluido e tomar água. Então o água e a fluido estão sempre juntos para mim com a palestra. Tá? Perceba que eu estou criando um dogma. E também tem o problema da dependência, e é dependência mesmo, porque nós já vemos pessoas que vão em 2, 3 casas espíritas durante a semana e recebem 2, 3 passes. Okay? Então é aquilo que nós falamos, quando nós estamos necessitados, não tem problema nenhum, não tem que ter vergonha, não tem que ter nada, a gente vai até lá. Nós que já estamos em cursos, temos que saber isso daí. Tá? Eu recebo a fluidoterapia quando eu estou debilitado, quando eu não estou bem. Porque vamos pensar só num aspecto que depois nós vamos falar e depois vai ser mais esmiuçado para vocês. Nós estamos aqui no local como esse. Estamos recebendo ou não? Sim. Estamos. Estamos recebendo fluidoterapia direta o tempo todo. Quer vocês queiram, quer não. Não adianta falar porque está do lado e ir embora, não vai. É 1h30 de aplicação de fluidoterapia que cada um está recebendo. Em dia como hoje, percebe? Então, essa mentalização é aquilo que nós falamos da fé. Eu não preciso ver a aplicação para que eu fique bem. Eu necessito sentir que eu estou num ambiente bom, com bons fluidos, com boa energia, mergulhar nisso. Haroldo Dutra Dias tem falas excepcionais em relação a isso. Ele fala que nós ainda não aprendemos sobre Evangelho porque nós não introspectamos o Evangelho. Eu tenho que primeiro mergulhar no Evangelho e depois eu tenho que sentir esse Evangelho me banhando o tempo todo. Que nós não fazemos isso. Nós lemos superficialmente o Evangelho, não praticamos. Então só o Evangelho é muito mais do que milhões de fluidoterapia, se nós soubermos aproveitar, se nós soubermos seguir. Tudo bem? Ok? Vai. Se eu receber a fluidoterapia de uma pessoa que não está bem, não está Laura bem com a energia negativa, essa energia negativa... Se eu receber... Essa energia negativa do aplicador pode fazer mal para mim? Estou recebendo? Você está recebendo de um aplicador que não está bem. A pergunta dela é se ela, estando bem, e ele está bem, eu vou aplicar o passe nele, a fluidoterapia nele, mas eu não estou bem. A espiritualidade vai permitir que ele receba? Não. A espiritualidade não permite, embora eu faça até o gesto às vezes, como o Wagner falou na aula anterior, eu posso estar totalmente isolado. E no caso vai estar pegando a energia, os fluidos, o magnetismo de quem está do lado, aplicando para ele, para a pessoa, ok? E não utiliza as minhas se eu não estou bem. Bem? E no Evangelho do Lar, a gente também recebe? Recebe. O Evangelho no Lar é um bendito instrumento ao qual nós ainda não despertamos. Evangelho no Lar, para a gente ter uma ideia, seres, garanto ser no planeta Terra, como o Divaldo, como outros, fazem todos os dias. Por quê?
Porque o Evangelho do Lar cria um clima não só de proteção no meu lar, ele cria um clima, preenche o meu lar com fluidos benéficos e com um magnetismo, né, da mais alta pureza, vamos dizer assim, que quer queiramos, quer não, envolvemos todos os do lar. Então é muito importante isso. A espiritualidade trabalha aplicando a fluidoterapia lá, sim. Mesmo que ela seja feita sozinha e as outras pessoas da casa não participem. Mesmo que seja feita sozinha. Por isso que nós falamos, no Evangelho no Lar, se eu estou sozinho, faço em voz alta. Porque eu nunca estou sozinho. É sozinho encarnado. Encarnado, né? Mas nós realmente, aquele benefício se estende a toda a casa, se estende a todo o lar. E nós temos relatos, inclusive, sobre isso, de pessoas vizinhas. Aquelas casas que fazem o Evangelho no lar o tempo todo, começa a haver uma modificação desses fluidos, do magnetismo dessas pessoas. Exatamente pela importância do Evangelho. É que nós pensamos na fluidoterapia como esse gesto. É isso que nós pensamos na fluidoterapia. A gente pensa no encarnado aplicando. Ok? O que a mãe faz quando está amamentando? Ela não está passando fluido para a criança? Não é um gesto de amor? Não é com tudo? Não é com... Opa! Márcio. A mãe não faz exatamente tudo isso que nós falamos? Ela não tem fé, ela não tem confiança, ela não tem a maior boa vontade, a vontade possível, amor. Percebe? Então, a fluidoterapia é aquilo que nós falamos. Ela se faz do meu perispírito para que eu desperte na pessoa a melhora. E isso nós podemos fazer de várias maneiras. Bem, vamos lá. Próximo, magnetismo. Esse eu não pulei nenhum. Magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Então, Mesmer e o mesmerismo realmente prepararam o caminho para o espiritismo. Tem uma definição de espiritismo com Salmino Zimmermann, no livro Compêndio do Espiritismo. Salmino nos fala que espiritismo é um sistema que normalmente se fala do tripé, não é isso? Ciência, filosofia, religião. Salmino fala que o espiritismo é um sistema que aqui está para que nós compreendamos o ser humano espiritual, as nossas interexistências e o nosso conhecimento para a evolução. Até hoje eu achei a melhor definição sobre o espiritismo. Não como uma doutrina, não como ciência, não como filosofia, não como religião. Como um sistema que abrange tudo isso. Então, o progresso do espiritismo deve-se realmente ao magnetismo. E aí nós pensamos assim: sonambulismo, êxtase, manifestações, tudo está envolto no espiritismo, no magnetismo, e tudo também está no espiritismo. Quando nós pensamos, aqueles que estudarão mediunidade, verão muito a situação do magnetismo em tudo aquilo atrelado à mediunidade. Mas a gente pensa, mas é só na mediunidade que nós vemos o espiritismo? Está lá o magnetismo dentro do espiritismo. Lei de afinidade e sintonia. Lembra que o Wagner falou na aula anterior sobre afinidade, sobre sintonia? Então, com o que nós afinizamos? Qual onda mental nós sintonizamos? É através do magnetismo. Nós sintonizamos uma onda mental, quer queiramos, quer não.
até no processo obsessivo, a obsessão se faz pela lei do magnetismo. Um ser para obsediar, para fazer um processo obsessivo, ele emite um pensamento que eu vou captar, vou guardar e vou começar a trabalhar com esse pensamento. Isso é a instalação do processo obsessivo. Através do quê? Magnetismo. Então, na lei de ação e reação, tem magnetismo? Não tem? Completamente. As nossas ações e as nossas reações, tudo bem que hoje nós temos muito mais reações do que ações, porque o que nos acontece normalmente são muitas reações de tudo aquilo que nós já fizemos, mas nós estamos mergulhados no magnetismo. Quando nós compreendermos isso, compreendermos mesmo, nós damos um salto, em termos de pensamento, nós damos um salto desligando-se disso. Reprodução, tem magnetismo ou não tem? Lembra que o Wagner explicou na aula anterior, até sobre a fecundação. Quando nós pensamos, como é que isso daqui está tudo junto? Célula em cima de célula e formou esse coisa. Magnetismo. Ok? Lei do progresso, tem magnetismo ou não tem? Por que alguns povos têm um progresso maior, outros têm um menor? Por que nós temos a situação, vamos dizer assim, do silvícola? Por que nós temos a situação dos seres das primeiras encarnações ainda imperfeitos? Magnetismo. Então nós temos que compreender esse magnetismo no aspecto geral. Tudo bem? Mas vamos falar da ação magnética então. Tá lá, vamos compreender essa ação do magnetismo. Tá? A energia do campo magnético normal está no ar, na água, na terra e atua na manutenção da saúde de todos os seres vivos do planeta. Animais e vegetais têm crescimento, desenvolvimento, maturação e ciclo vital superiores quando exposto ao magnetismo. O que acontece se cessar o magnetismo agora? Partiu 7 pau abaixo da terra. Não tem como. Nós vivemos sem ar, nós vivemos sem água, ok? Mas nós não vivemos sem magnetismo. Não tem como. Para notarmos a importância disso, são as duas coisas, gravidade e magnetismo, que nós mais estamos mergulhados e que mais nós somos dependentes. Por que o Cristo caminha sobre as águas? Foi milagre? O que ele fez para caminhar sobre as águas? Pelo magnetismo que ele tinha, o que ele fez? Para ele caminhar, o que ele fez? Lucas. Ele, com o magnetismo dele, anula o efeito da gravidade. Ok? Só um ser com a elevação dele poderia fazer isso. Dá para a gente fazer? Então não dá para se preocupar que nós não vamos sair da Terra tão fácil, encarnado ou desencarnado. O magnetismo terrestre nos prende aqui, chupa, e não tem como. Por isso que nós não temos sonhos angelicais. Olha que beleza. Porque o nosso povão é esse aqui. Percebe? Não dá, não tem como. Nós temos que sutilizar, transformar, deixar muito mais sutil o nosso perispírito para que nós possamos ir a outros mundos. O que é esse sutilizar? O que é sair por aí de maneira mais sutil? Jonathan William. Jonathan?
progredir, mas para eu utilizar, para eu fazer essa progressão, o que eu tenho que fazer comigo, em termos disso que nós vimos? Eu tenho que fazer com que o magnetismo terrestre seja desligado dessa atração, essa força da gravidade se desligue para que eu possa ir a outro mundo. Dá para a gente fazer? Então nós vamos ficar aqui por um bom tempo ainda. Podemos ficar tranquilos. Podemos ficar sossegados, que nós ainda temos N encarnações ainda, com idas e vindas políticas ou outras problemáticas por aqui. Animais e vegetais, então, o crescimento dos animais, o desenvolvimento dos animais está incluído dentro da lei do magnetismo, para que nós compreendamos isso. Ok? O magnetismo atua sobre o corpo humano, gerando um novo tipo de eletricidade, chamada indução magnética, capaz de ionizar o sangue, ativando a circulação sanguínea, contribuindo para a melhor oxigenação das células e principalmente melhorando o funcionamento dos nervos autônomos. Vocês, como já estão em processo de estudos, né? Livro Mecanismos da Mediunidade, fala lá sobre a indução eletromagnética. Ou seja, quando nós colocamos essa vontade nossa para o próximo, ele recebe, depois vocês vão ter uma aula sobre centro de força, vão entender a aplicação coronário. O coronário recebe, distribui para os corpos. Então essa ionização do sangue. É um processo de ionização do sangue. Lembra que o Wagner mostrou na aula passada? O alinhamento do sangue. Os íons do sangue são alinhados, para que então haja uma irrigação maior em todas as células do corpo. Então essa fluidoterapia atua no sangue e atua no plasma, para nós termos a ideia do que isso é, tá? Então contribui para a melhor oxigenação das células. Lembra que nós falamos do mitocôndrias? Então quando esse oxigênio chega no mitocôndrias, ele já chega lá ionizado, ele chega numa condição melhor do que quando eu não estou bem, que ele chega lá e o mitocôndrias tem todo um trabalho para processar aquela situação, tá? Melhora principalmente o funcionamento dos nervos autônomos. Para nós entendermos magnetismo, nós temos que pensar assim: a pessoa, quando está com falta de magnetismo, a pessoa está acabada realmente. Você já viu isso daí? Aquela pessoa que fala: nossa, estou cansado, estou acabado. Está realmente. Ela está com baixo campo magnético. Bem? E essa parte do sangue é importante para que nós saibamos onde nós estamos fazendo com que aquele ser atue. A aplicação da fluidoterapia é algo muito sério. Vocês viram que nós estamos mexendo no campo celular, estamos induzindo, que é uma indução. Eu induzo a pessoa a alterar o seu campo celular, eu induzo a pessoa a melhorar-se através de ionização do sangue, eu induzo a pessoa a melhorar porque vibro positivamente para ela, porque vibro o amor. É por isso que a pessoa sai equilibrada, sai tranquila. Não vamos usar o termo equilibrado, né? Senão é pensar que a pessoa chega aqui em desequilíbrio, é meio complicado isso. Mas é por isso que a pessoa sai bem, a pessoa sente-se leve, sai tranquila, ela sai energizada realmente de uma energia boa, envolta em bons fluidos. Bem? Aí nós vamos chegar. Já viram falar nesse exame? Ressonância magnética, já fizeram esse exame? Tem uns que fazem assim, tem uns que enfiam a cabeça lá dentro, que dá um desespero danado para quem tem fobia. Quem tem claustrofobia é terrível, né? Mas o que é a ressonância magnética? É uma das descobertas
e como funciona a ressonância magnética. Dá-se um jato de magnetismo na pessoa e daí retira-se aquele jato. Por quê? Quando nós colocamos o jato por isso que não tem nada a ver com aquele exame que não faz bem, que é a parte, não é radioterapia, tudo isso, tá? Esse exame não causa mal nenhum, tá? Vamos dizer assim, essa carga magnética colocada na pessoa, ela chega a ser 25 mil vezes maior do que o magnetismo terrestre. A gente vê. E quando eu retiro essa carga, o que acontece? A ressonância magnética faz com que isso atue diretamente no sangue da pessoa, nos órgãos da pessoa, e vai exatamente no oxigênio. Então, a partir daí, eles estudam o mapa das pessoas, por quê? Quando há uma infecção e quando há uma inflamação, próximo fica água. É exatamente isso que esse exame mapeia. Quando eu faço essa indução, eu retiro, né? Primeiro eu induzo aquele corpo ao magnetismo, ou seja, eu alinho todos os íons, alinho tudo, e daí eu retiro aquilo. Então eu desalinho. Quando eu desalinho, onde fica um grupo junto ali, né, pelo exame, consegue-se ver então a proximidade de água, e aí está um problema de ficção e inflamação. Magnetismo, aplicada hoje, nos dias de hoje. Bem? Mexe com as moléculas do corpo. Aí chegamos nós na fluidoterapia. Okay? Lembra que o Wagner falou do para-raio, que ele faz o melhor caminho, não é isso? Agora aqui nós temos o exemplo dos braços e da força magnética. Nós estamos falando que dentro de nós corre energia elétrica, não é isso? Em todos os nossos órgãos. Tudo bem que a voltagem é baixíssima, mas nós temos realmente nas nossas células corrente elétrica. Então nós temos na nossa célula campo magnético. Quando eu faço isso com o braço, eu tenho corrente elétrica aqui, corrente elétrica aqui. Então eu crio um campo magnético aqui e crio um campo magnético aqui. Ok? Por isso os dois braços próximos. Exatamente por quê? Porque a força magnética gerada por duas correntes elétricas paralelas varia com o inverso da distância entre os dois condutores. Quanto mais próximo, maior a concentração de energia. Braços assim, menor energia. Um braço só, menor energia. Por isso, dois braços, por isso paralelos. Para que esse campo magnético entre em contato com esse, formando uma intersecção e criando um grande campo magnético. Bem? E também, o que nós vemos aí? Nós vemos também, nessa mesma situação, a função dos dedos. Tá? Também existe o campo elétrico e o campo magnético criado nos dedos. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Então vamos lá. A ação magnética pelo próprio fluido magnetizador, magnetismo humano. Exemplos disso. Onde que nós achamos esse magnetismo humano? É a última. Léo. Onde nós achamos exemplo do magnetismo humano? Depois disso aí vocês viram. Não, exemplo do dia a dia. Pensamento, o que mais? Gente, a gente não se olha no olhar, num abraço, ok? Aquele pensamento que a gente tem contra o vizinho, ok? Aquele é magnetismo, gente. Quer queira, quer não, é criação mental, mente eletromagnética. Pensamento,
Não esqueça que pensamento não se destrói. Pensamento eu modifico. Eu não destruo, não apago o pensamento. É onda que não se apaga. Okay? Pelo fluido dos espíritos, magnetismo espiritual, aquilo que nós falamos, né? Todos nós aqui recebemos, nem temos ideia, aqueles que vêm também não têm ideia, é isso? Nós estamos recebendo esse magnetismo direto. E isso daqui é o magnetismo misto, que é o que nós fazemos na aplicação. É o magnetismo nosso, mais o magnetismo da espiritualidade, transformando, agrupando isso e entregando à pessoa. Bem? Ok? Síntese do mecanismo de toda ação magnética. O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo físico executa. No assistido ou no aplicador? O que vocês acham? Nos dois, exatamente. O espírito quer, a vontade do espírito, o meu corpo intermediário, perispírito, vai fazer exatamente aquilo. É um órgão transmissor, ele transmite a ordem para a execução do corpo físico. Ok? É o exemplo disso. Levante o braço esquerdo. Ok? Espírito, perispírito, corpo físico. Bem? É a mesma coisa na aplicação da fluidoterapia. E aquele que recebe também, ele tem que querer. Ele tem que querer a melhora, ele tem que querer estar melhor, ele tem que querer estar muito bem para que o perispírito transmita. Lembra que o Wagner falou dos centros de força, da interligação dos centros de força, que depois nós vamos ter mais aula sobre isso, para chegar na execução do corpo físico. Aí nós vamos entrar num assunto que nós falamos no ano passado, que nós vamos voltar um pouco a esse assunto, sobre essa terminologia espírita, para que nós mudemos alguma coisa que nós colocamos em cursos como esse, tá? Então está lá o primeiro, passe. Nós temos que realmente desmistificar a palavra fluidoterapia, porque quer queira, quer não, muitas pessoas acham que é uma coisa sobrenatural, para que nós aos poucos começamos a substituir a palavra passe e o médium passista, como o Wagner falou da escola de samba, é isso? Então, nós não devemos utilizar. Magnetismo de cura. Magnetismo de cura é o termo que nós vamos achar lá nas obras de Kardec. Okay? Kardec fala exatamente sobre esse magnetismo de cura. Magnetismo fluido. E aí termos novos. Termos novos nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Não só com termos, mas com situações e coisas que se dizem espíritas. Para que nós evitemos algumas coisas. Perguntam assim, mas aí é a coroterapia, não sei o que pia, um monte de pia, né? Nada contra, não temos nada contra nenhuma delas. Funciona? Sim, funciona. Nós sabemos que funciona. Terapias orientais, nós sabemos que funciona. Mas não é prática espírita. Percebe? Nós não podemos desvirtuar o espiritismo. Bem? Então, por isso, pode falar. Posso falar? Tem um rapazinho que fala que a única pia que funciona na casa espírita é a fluidoterapia. A fluidoterapia. Sabe quem é? Realmente é a única pia que funciona, né? Embora nós precisamos, como nós falamos também, nós não devemos criar essa dependência, né, da fluidoterapia. Nós temos que, perceba bem, não dá para a gente falar isso em palestra, gente. Nós estamos falando isso aqui em curso. Não dá para chegar na palestra e falar, se você tiver bom, não precisa tomar fluidoterapia. Você está mais ou menos? Dá um jeito. É diferente. É que em curso é que nós despertamos, tá, para esse lado. Tá? Ainda insistindo no tema... Acabou? Nossa!
Poxa vida, ficou escuro. É o Wagner que passou esse slide para mim. Ao invés, então, do passe, usarmos fluidoterapia, usarmos fluidoterapeutas, sala de fluidoterapia, chakras, tá? É chakra, fazendinha, não tem nada disso dentro. Chakra é um termo utilizado, tá, pelos egípcios, utilizado realmente em termos dessas civilizações, não tem problema nenhum eles utilizarem, ok? Mas para nós é centros de força. Tá? Quando nós vamos aprendendo a ler e estudar as obras, chegamos a isso, tá? Então não vai tomar um passe, tá? Vai receber fluidoterapia, ok? Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim exige a clareza de linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Kardec mesmo cria a palavra perispírito. Existia. Baseando no grego, peri em volta do espírito. Perispírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses novos termos, com essas colocações novas. Hein? Então aqui, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O Espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura, como a química tem a sua. Tá? Isso aí está lá, o que é Espiritismo. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses novos termos, com essas novas colocações. E já chegando quase no final, a experiência de Kardec, que está lá na Revista Espírita de 1868. Quando chegaram para Kardec e falaram para Kardec que havia cura magnética, que haviam pessoas sendo curadas magneticamente, tudo isso, Kardec falou, tudo bem. Isso, pelo estudo que ele já tinha, ele sabia que era possível. Quando falaram para Kardec que estava havendo comunicação através de mesas, batia-se numa mesa e a mesa respondia com o toque-toque, ele falou, opa, peraí. Aí, agora mexeu comigo, porque aí é um fenômeno inteligente que eu vou começar a estudar. Então Kardec foi muito estudioso nessa parte de tudo aquilo que veio do mesmerismo, de todo o magnetismo. E um dos estudos que ele tem, e está na Revista Espírita, é exatamente coletânea de médiums falando sobre magnetismo, falando sobre médium de cura, falando sobre as curas que aconteciam. Então vocês têm, nessas revistas espíritas, vocês têm relatos de Erasto, relatando realmente essas curas. E um deles fala exatamente disso, que uma senhora recebeu, por 15 minutos, uma emissão fluídica e curou-se. Nesse caso está na apostila de vocês de hiperestesia, tá? É aquela sensibilidade a tudo, pessoa muito sensível. A pessoa curou-se através disso. Aí estão as referências da aula de hoje para quem quer estudar. Bem? A Gênese, Depois da Morte, o livro Libertação, Domínios da Mediunidade. Tem até essa revista Ciência Hoje, a gente pegou aquela parte da magnetobiologia e do magnetismo, e mais Revista Espírita. Ok? Perguntas? Tem alguns recadinhos de segunda aula, mas vamos lá. Perguntas? Pode falar. Mas talvez uma curiosidade. Você falou que uma das coisas mais importantes, né, é o magnetismo e a gravidade. E como é que ficam os astronautas no espaço? A gravidade, perceba que
a gravidade é uma coisa que, para a gente compreender isso aí, é como fazer assim, a física quântica não considera a gravidade como as 4, né? Considera 3. A física quântica tem a gravidade como uma outra situação. Então, no espaço, você nota que o magnetismo ainda tem uma certa influência. Da Terra ainda. Não, aí já não. Porque aí nós temos a energia, temos a matéria escura e a energia escura, e que tem propriedades que nós sequer imaginamos. Okay? Tudo isso que nós conhecemos, né? Todo esse universo vivo que nós vemos, conhecemos e estudamos, é apenas 5%. E nesse nós sabemos de todo o magnetismo. Então, nessa energia, nesse 5%, existe o magnetismo, existe, porque se você pensar em termos de magnetismo, se não houvesse algo prendendo, os planetas se afastariam. Então existe algo que nós ainda não compreendemos. A gravidade, a força gravitacional, essa sim está linkada diretamente ao planeta, a Terra. Então, quando eu me afasto, eu não tenho ação da força gravitacional do planeta Terra. Comprovado hoje, aí que os mais estudiosos aí podem até colocar, que os outros planetas têm a força gravitacional, mas em situação muito diminuta em relação, em comparação à Terra. Então, por isso que explica-se isso do astronauta. O astronauta também faz parte, eles fazem estudos exatamente sobre o efeito da não gravidade no corpo humano, porque a não gravidade altera muito o corpo humano, para ver como nós estamos totalmente presos e dependentes disso. Então, quando eu não tenho a gravidade, eu passo, depois de algum tempo exposto àquela situação, eu passo a ter problema nos órgãos, porque eu não tenho a gravidade e porque eu estou longe do magnetismo terrestre. Então, é exatamente as duas forças que estavam faltando num astronauta que passa bastante tempo. Tanto que quando eles voltam à situação na Terra, aqueles que ficam na estação espacial, eles têm um tempo, né, de readaptação para tudo isso. Ok? Perguntas? Eu só lembrar que essas referências, alguns, quase que a maior parte deles, com exceção da revista Ciência Hoje, os demais a gente tem aqui na biblioteca, né, para empréstimo ou para venda. Olha, gente, então se não tiver, a gente pode. A revista também, a revista tem também, né? A revista nós temos, só que nós temos um exemplar de cada, né? Então é muito difícil de sair com ela. Mas a gente pode marcar um dia, o pessoal pode vir ficar durante a palestra, ficar olhando lá com a gente. Se vocês quiserem quiserem estudar, não é isso? Domínios da Mediunidade, Libertação, Depois da Morte, tá? Quem não leu ainda qualquer livro de Leon Denis, pegue e leia. Tá? Para vocês que estão estudando realmente, Leon Denis é fantástico. Tem vários livros e esse Depois da Morte é muito bom. Ok? Mais alguma pergunta? Colocação? Pode falar. A gestante, ela tem 2 magnetismos, então, o dela e da criança? Tem o dela e tem o da criança. Isso. Quando a gente pensa assim na gestante em si, quer queiramos, quer não, nós também temos que pensar no magnetismo do próprio pai. Ok? Porque quer queira, quer não, né, também existe o magnetismo no sêmen para fazer a chegada até o óvulo. É isso? Então, trabalha com 2 grandes magnetismos, que é o dela e o da criança. Sim. Por isso é que nós voltamos no ponto do amor, que é a base. Não é isso? O que nós vemos quando a mãe ou o filho tem problemas, né, de relacionamento já anterior, e aquela criança acaba ou não sendo recebida com tanto amor, ou aquela criança não combina com a mãe, não combina com o pai, né, não aceita tanto essa existência. Acontecem problemas durante a gravidez e às vezes até chegando ao aborto. Magnetismo. O magnetismo aí não deu certo.
houve uma repulsão magnética. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Ó, hoje está terminando uns 15 minutinhos mais cedo. Pode falar, Lucas. Todo material orgânico, tá, ele tem o seu magnetismo, certo? Sim. Então, a questão da alimentação, ela modifica também o nosso magnetismo? Ela executa essa função? Sim. Por quê? Qualquer alimentação, qualquer coisa que nós vamos ingerir, o nosso organismo vai transformar em açúcares, é isso? E esses açúcares é que vão para a célula. Lembra que nós falamos do mitocôndrias? O mitocôndrias recebe os açúcares transformados da minha alimentação, mais o oxigênio. Esse mais oxigênio, né, significa que junto com o oxigênio eu trago todos os fluidos, aquilo que eu penso. E não é, quando a gente fala oxigênio, a gente não pode pensar só no que eu respiro, ok? Mas lembra que é fluido que está adentrando o meu ser e que nós estamos aprendendo aqui, é isso? Nós acabamos de falar sobre fluido e sobre magnetismo. Então isso aí que faz a transformação. Então tudo que eu alimento, sim, por isso a importância de uma boa alimentação, mas está diretamente ligada também ao processo da energia da célula através do mitocôndrias, que é a usina celular nossa. E faz a diferença da alimentação na hora de você receber a fluidoterapia? Tá, ela não faz diferença exatamente na hora que eu recebo. O que nós falamos em termos de recomendação é que o médium realmente, né, que vai fazer a aplicação, não venha com tanta fome exacerbada, né? Tem várias coisas, né? Vai ficar o estômago roncando, a pessoa pensa que é espírito, né? O espírito, né? O ser lá passa mais ou menos, né, dá as balançadas e acha que é um problema espiritual, e é fome, é falta de alimentação. Mas para quem vai receber a fluidoterapia, não tem problema a alimentação, tá? Tem algumas recomendações, além dessa de alimentação, não ser tão pesada para o aplicador, tem algumas recomendações que nós passamos depois, tá? Que é exatamente na parte mais prática. Tem idade para fazer a fluidoterapia? Não tem idade, não tem situação assim, vamos dizer assim, como o Wagner explicou na outra aula, a pessoa que tem um braço só, tá? Não temos esse tipo de coisa. A idade também de maneira alguma, tá? Perceba que é aquilo que nós falamos. Quando eu vou aplicar a fluidoterapia, a espiritualidade de antemão sabe quais são as pessoas que estarão sentadas à minha frente, certo? Pode ter alguma interferência? Pode, okay? Mas na grande maioria ela sabe, ok? Então eu recebo também da espiritualidade uma carga fluídica, ok? Exatamente naqueles órgãos que eu vou mais precisar utilizar, e a cada aplicação eu continuo recebendo. Então não tem problema nenhum a idade aí de maneira, tá? Não é final de vida, começo de vida, não. Nem para menos? Para menos, o problema aí são Um jovem, no caso, um jovem desejo. Um jovem pode, a criança não. A criança não, por quê? Porque como nós estamos tratando também, quer queira, quer não, em processos celulares, em processos dentro do metabolismo físico, né? O corpo nosso em si, ele não é formado enquanto eu estou criança de maneira completa. Eu ainda estou sujeito a muitas alterações. Mas o jovem, 12, 14 anos, aplicar, não tem problema não. Tá? É que aí o que é o preparo para a aplicação. Mas saberes que nós estamos discutindo aqui. No mínimo um curso. No mínimo um curso, exatamente. No mínimo um curso antes. Nós estamos pensar que anteriormente, gente, era o amor à base de tudo e todos trabalhavam por amor na casa espírita. É que hoje nós temos a vinda de muitas pessoas e muitas pessoas que têm conhecimento. Então por isso nós temos que nos preparar realmente. Além do amor nós temos, não vai deixar de lado o amor, mas além do amor eu tenho que ter conhecimento. Então é isso que está faltando. Então esse jovem tendo conhecimento não tem problema nenhum aplicar não. Tá?
Eu acho que em relação à dependência da fluidoterapia, eu acho que você ser dependente tira um pouco a responsabilidade nossa na nossa melhora, né? Então, eu tiro a minha parcela de responsabilidade na minha melhora. Né? Eu só quero receber, mas eu não tenho aquela vontade de melhorar o pensamento. Né? Para vocês do fundo, eu estou falando que quando eu fico dependente, eu tiro a responsabilidade minha de melhorar. Por isso a dependência da fluidoterapia. E é verdade. Né? Quantas pessoas nós não vemos que atribuem tudo na sua vida à parte espiritual. Coisa boa, coisa ruim. Nós temos que também desmistificar isso. Né? Tem realmente a minha corona de pau na minha vida. Não posso dizer que não tem. Que só a espiritualidade. Né? E eu não posso ficar esperando só da espiritualidade. A parte dela eles estão fazendo o tempo todo. Por que nós não progredimos? Está lá no livro dos Espíritos. O que nos falta? Vontade. Isso? Atitude e vontade. Está lá, Kardec pergunta por que os bons não vencem os maus? Porque lhes falta vontade. Ponto. E aquela básica também que tem, que ajuda, que eu te ajudarei. Então não adianta a pessoa vir no fluido, né? Ela está recebendo ajuda, mas ela não está se ajudando, não vai adiantar não. É isso que ele está falando, tá? Não adianta a pessoa vem e recebe. Né? Tem que haver a contrapartida. Eu tenho que estar em mim consciente de tudo isso que nós vimos. Eu quero a minha melhora. Então eu vou trabalhar pela minha melhora. Esse é o primeiro ponto de pensamento que o assistido deve ter. Ok? Para vocês, lição de casa, para vocês lá o 16 de junho, para vocês pensarem se vocês vão querer ou não, a aula 16 de junho, semana que vem nós definimos. Vamos emendar o feriado, pessoal. Oi? Vamos emendar o feriado. Vamos emendar desde já, né? Não. Não? Então semana que vem nós temos que estar aqui. Semana que vem a gente começa a abordar a parte de fluidos, tá? Nós vamos começar a entrar diretamente agora sim, né, com manipulação de fluidos, com perispírito, tá? Para nós aprendermos realmente essa parte aí, tá? Essas duas primeiras aulas são mais básicas de magnetismo e espiritismo, para a gente compreender todas as conexões, bem? Gente...